Bem, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai dar continuidade mais uma vez ao nosso conteúdo sobre integrais. Na aula passada nós falamos sobre a definição de integral, né? Demos uma passada por cima, uma ideia naquela definição de somatório de integrais. E na aula de hoje nós vamos falar sobre o conceito de primitiva, que é um conceito que nós vamos usar para o cálculo de integrais, né, por meio do chamado teorema fundamental do cálculo, né, que eu não vou fazer a demonstração aqui por questões práticas, tá? Mas caso alguém se interesse, eu posso fazer um vídeo à parte demonstrando como é que a gente se chega no teorema fundamental do cálculo, tá? Vamos falar das primitivas, vamos falar do teorema fundamental do cálculo e como ele é importante para o cálculo de integrais definidas, ok? Acho que a área entre curvas vai ficar para a próxima aula, pois senão a gente vai se delongar demais num tema e eu quero trabalhar a área entre curvas numa aula de maneira específica, tá? Então é o seguinte, o que é uma primitiva? Seja f uma função definida no intervalo, certo? F é uma função. Uma primitiva de f em i, fzinho, né, é uma função f maiúsculo definida nesse mesmo intervalo tal que toda derivada de f maiúsculo é fzinho. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que, dada a função f, certo? Fzinho, essa f minúscula, eu vou ter uma função original cuja derivada dela vai dar essa minha função fzinho, certo? Então tem essa função, está circulada, e existiu antes dela uma função a qual eu derivei e chegou nessa função fzinho, certo? Essa função f grande, nós chamamos ela de primitiva. Então a primitiva é, como algumas bibliografias também chamam, alguns livros também chamam de antiderivada, nada mais é do que uma função que originalmente, ao ser derivada, gerou a função dada, né? Então, por exemplo, a derivada, nós podemos dizer nesse caso que a derivada de f grande é fzinho, certo? E aí nós também podemos dizer que a primitiva de fzinho é f grande, ok? Como a gente pode ver nesse exemplo, f, seja dado f de x igual a 1/3 de x ao cubo, essa função f grande é uma que nós vamos ver que primitivas existem várias, né? Existem famílias de primitivas. Essa f grande é uma primitiva de fzinho. Por quê? Porque se eu pegar f grande e derivar, nós vamos chegar na expressão x ao quadrado. Então, a primitiva de x quadrado é x ao cubo sobre 3. É a função cuja derivada dá a função dada, certo? Então, dessa forma, nós podemos dizer que o conceito de primitivização, se é que essa palavra existe, né? A ideia de encontrar a primitiva é a ideia da antiderivada. E é por isso que muitos livros, muitas bibliografias trazem o nome antiderivada. Porque ele funciona mais ou menos como esse papel, de fazer o papel contrário da derivada. Eu quero encontrar uma função cuja derivada é a função que está sendo dada. Então, por exemplo, mais um exemplo de primitiva, né? Para toda constante k, f de x igual a 2x mais k é primitiva de f de x igual a 2. Qual é a função cuja derivada dá 2? Você vai me dizer 2x. Só que todo 2x acompanhado de uma constante, a derivada também chega em 2. Então, por exemplo, 2x mais 4, a derivada é 2. 2x mais 7, a derivada é 2. 2x mais 10, a derivada é 2. 2x menos 20, a derivada é 2. Então, para toda constante que eu adicionar nessa minha função primitiva, né, 2x,
a derivada dela é 2. Então, nesse tipo de situação, perceba que a primitiva ela não é uma função única, como por exemplo a derivada. Quando eu pego uma função e derivo, eu vou encontrar uma única solução. Mas quando eu quero encontrar a primitiva, eu vou encontrar um conjunto de soluções. Um conjunto infinito, diga-se de passagem, né? Porque se k é real, então nós vamos estender isso para todos os números reais, ou seja, nós vamos ter infinitas soluções, certo? Então note que, como ele diz aqui, sendo f uma primitiva de fzinho, então para toda constante k, f de x mais k é também primitiva de fzinho. Então para toda função f que eu pegar e adicionar uma constante, ela vai ser a primitiva. Então nós podemos dizer que nós não encontramos somente uma primitiva. Nós encontramos o que nós chamamos de família de primitivas. Então essa notação f grande de x mais k é a notação que nós vamos usar para a família das primitivas de fzinho, certo? A gente chama isso... Existem 3 nomes, né, que inclusive eu nem coloquei aqui no nosso slide, mas existem 3 nomes usados na bibliografia para tratar sobre primitivas, né? São as primitivas, propriamente ditas, são as antiderivadas, né, ou também chamadas as integrais indefinidas, que nós vamos entender já já o porquê desse nome. Por que as primitivas são integrais? E aí a gente vai entender, quando definir o teorema fundamental do cálculo, né, quando a gente enunciar ele, nós vamos perceber que esse conceito de primitiva está diretamente ligado com a ideia de integral. Ok? Então vamos lá. A notação usada para expressar essas famílias de primitivas também é dada por esse meio aqui, certo? f de x dx mais fx mais k, ok? Então a notação que nós usamos para a família de primitivas também é essa. Uma primitiva de fzinho, aquilo que eu já disse a vocês, também será chamada de integral indefinida de fzinho. Então vamos calcular umas primitivas, né? Esse primeiro caso. Primitiva de x quadrado. Nós já vimos, né? X ao cubo sobre 3 mais a constante k. Sempre acrescentem a constante k para você falar que você está tratando de todas as primitivas da função dada, certo? Por que é que essa função é a primitiva de x quadrado? Porque se tu pegar ela e derivar, tu vai encontrar como resposta x quadrado. Então nós podemos, a partir desse exemplo, meio que concluir, né, uma regra para a primitivização. Então, se eu tenho uma integral de x elevado a n dx, a minha primitiva eu vou encontrar a partir de somo 1 ao expoente e divido por esse novo expoente. Então, sempre que tu quiser encontrar a primitiva de uma função polinomial, você sempre vai recorrer a essa regra aqui, tá? No final dos livros de cálculo, sejam eles quais forem, James Stewart, o George Thomas, o Moonen, o Guidoriz, no final do livro eles sempre trazem uma tabela de primitivas, tabela de integrais, para que vocês possam ver as regras que vão ser usadas, certo? E aí vamos seguindo. Questão 2. Na questão 2, eu quero saber quem é a integral. Opa! Tá meio troncho aqui, né? Pera aí. A mesa estava errada. Quem é a integral de dx? A integral de dx é a mesma coisa da integral de 1 dx. Quem é a primitiva de 1 é x. Porque se eu derivar x, eu vou encontrar como resposta o número 1. E aí entra a terceira questão, né, onde a gente tem a integral, que é aquela regra que eu comentei com vocês, x elevado a alfa dx
de maneira que alfa é um número real. Isso vale para todos os números reais, desde que ele seja diferente de menos 1. Porque se ele for menos 1, a gente vai ter 1 sobre x. E aí a primitiva disso é outra coisa que nós vamos ver já daqui a pouco. Tá? Então, a primitiva de x elevado a alfa é x elevado a alfa mais 1 sobre alfa mais 1. Ok? Vamos para a quarta. Na quarta, ele quer calcular a primitiva da raiz cúbica de x ao quadrado. Como essa regra que nós falamos vale para todos os reais, eu só afastar mais para cá. Pronto. Como essa regra vale para todos os reais, vale também para essa. Então perceba que o que é que eu vou fazer aqui? Existe uma propriedade da radiciação que diz que esse índice eu posso passar para cá dividindo o expoente. Então vou ter x elevado a 2/3 dx. Aí como é que vai ficar isso? Somo 1 com o novo expoente e divido por esse novo expoente. Então vai ficar x elevado a 2/3 mais 1 sobre 2/3 mais 1. 2/3 mais 1, simplificando aqui a conta, fazendo MMC e tal, é 5/3. Então aqui vai ficar x elevado a 5/3 sobre 5/3 mais a constante k, ok? Ajeitando aqui só para a questão de organização, esse 3 que está no denominador passa como raiz, né? Vai ficar raiz cúbica de x à quinta sobre 5/3, que a gente faz como? Quando a gente tem uma divisão de fração. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Aí vai ficar como? 3 raiz cúbica de x à quinta sobre 5. Mais k. Não esqueçam o k. Ok? Quinta questão. Deixa eu separar aqui. Cada uma. Quinta questão. Ele quer calcular a primitiva de 1 elevado a x dx. Isso aqui a gente já sabe quem é, né? Quem é a função cuja derivada é 1 sobre x? ln do módulo de x. Isso aqui a gente já sabe lá de derivada, né? E por último, mas não menos importante, a primitiva de e elevado a x. Eu vou fazer primeiro esse caso, para a gente poder expandir esse resultado para o alfa x ali, que é a da sexta, certo? A primitiva disso é ela mesma, né? E elevado a x mais k. Porque a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x, então é ela própria. Né? Mas, se eu quero calcular a primitiva daquela ali, né? Que no caso é a sexta, a primitiva de e elevado a alfa x dx, isso aqui vai ser e elevado a alfa x sobre alfa mais k, né? Porque se eu for derivar isso aqui, a derivada disso vai bater aqui, ok? Depois, como eu disse a vocês, essas regras elas estão resumidas lá no final do livro de cálculo de vocês, ok? Então vocês podem ir lá dar uma conferida. Lá tem mais outras regras que eu não vou abordar aqui a princípio, tá? Mas que vocês vão precisar usar em vários momentos. Eu vou apagar aqui para a gente poder dar prosseguimento, ok? Opa, apagou, pronto. Afastar para cá. E aí entra aquilo que a gente chama de teorema fundamental do cálculo. Aí eu anunciei o teorema do valor médio, que eu não vou entrar no mérito agora, né? Vou só tá aí para vocês conhecerem, porque ele é usado para mostrar o teorema fundamental do cálculo, certo? E geralmente, quando nós estamos em aula, tendo mais tempo, tendo mais condições, eu faço a demonstração do teorema do valor médio e uso ele para demonstrar o teorema fundamental do cálculo. Mas eu não vou fazer isso aqui, tá? Vou só enunciar.
por questões mesmo de tempo e a gente focar no que é importante. Então, o que é que diz o teorema fundamental do cálculo? Se f é contínuo em qualquer ponto de AB, então eu tenho uma função f no intervalo dado de AB, onde ela é contínua. Existe um f grande, que é uma primitiva de f em AB. Dessa forma, nós vamos ter que a integral definida de f de x dx de A a B é a primitiva de f aplicada em B menos a primitiva de f aplicada em A. Então, esse teorema nos mostra que para calcular a integral definida, o que é que nós temos que fazer? Determinar a primitiva f grande de f, ou seja, eu vou encontrar a primitiva de f, com essa primitiva eu vou aplicar a função em B menos ela aplicada em A. Como a gente pode ver aqui, vamos calcular a integral de 0 a π do cosseno de x dx. Então, primeira coisa, quem é a primitiva do cosseno? É o seno de x. Ok? A primitiva do cosseno é o seno de x. Quando nós estamos falando de integrais definidas, eu não preciso mencionar aquela família de funções da primitiva. Então, eu não preciso acrescentar a constante k. Ok? Eu coloco só a primitiva sem constante. Né? Ou considerando a constante zero, como queiram colocar, certo? E aí, encontrando a primitiva, eu vou agora aplicar em π menos aplicada em zero. Então, vai ficar seno de π menos seno de zero. Quanto é o seno de π? Zero. Seno de zero, zero. Então, isso tudo aqui vai dar zero, ok? Então, essa primeira integral é zero. Lucas, integral pode dar zero? Pode. Nós vamos entender isso na próxima aula, porque que algumas integrais dão zero. Se você for pegar o gráfico do cosseno de 0 a π, vai ter uma parte dele que vai estar acima do eixo x e outra parte que vai estar abaixo do eixo x. Então, lembra que eu disse a vocês que integral nada mais é do que o cálculo de uma área acima do eixo x? Como nós vamos ter uma parte abaixo do eixo x, essa área é considerada negativa. Não é uma área negativa no sentido próprio do termo, mas ela é considerada uma área negativa pelo fato de estar abaixo de x. E aí, dessa forma, essa área que está acima de x, que é a que vai de 0 a π sobre 2, e essa área que está abaixo de x, que é a que vai de π sobre 2 a π, ela é negativa. Então, essas áreas são iguais, elas se anulam. E aí, dessa forma, a gente tem como se fosse uma área zero. Mas, na verdade, é porque essa área que está abaixo do eixo x é considerada negativa. Né? Eu vou entrar nessas nuances na nossa próxima aula, quando a gente for falar sobre a área entre curvas, né? A área de duas curvas, a área das curvas e a área entre as curvas, ok? A área das curvas tem aqui mais embaixo, certo? Então, vamos calcular a outra integral, que é a integral de 1 a 4 de 2/3 de x ao quadrado dx, ok? Primeira regra que a gente vai usar, constante a gente tira da integral. Lembram disso lá da aula passada, né? Então a gente bota 2/3 fora da integral de 1 a 4 de x ao quadrado dx. Quem é a primitiva de x ao quadrado? X ao cubo, né? Mas k não, né? Lembrando, não coloca o k aqui. Variando de 1 a 4. E aí nós vamos fazer 2/3 vezes 4 ao cubo menos 1 ao cubo. Aplica no limite superior, menos aplicado no limite inferior. Então, isso daqui vai nos resultar como 2/3 vezes 4 ao cubo, 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Menos 1 ao cubo é 1, isso dá 63, 2/3 de 63. 63 dividido por 3 dá 21, vezes 2, 42. Então, esse é o nosso resultado, 42. Ok? A nossa segunda questão. Bem, hoje a gente vai encerrar por aqui.
né? Porque eu não quero entrar, como eu disse a vocês, eu não quero entrar nessas nuances de área abaixo de uma curva e tal, porque isso eu quero deixar para a próxima aula, tá? Que eu quero trabalhar só com isso, área abaixo de uma curva e área entre curvas, ok? Mas com esse material você já tem conteúdo suficiente para já dar uma resolvida na lista de exercícios e dar uma adiantada no conteúdo, certo? E aí na próxima aula a gente vai trabalhar com a questão da área, já sabendo como integrar. Era essencial falar dessa parte primeiro, porque você precisaria saber integrar para poder falar de área entre curvas, ok? E área abaixo de uma curva. Bom, gente, então é isso. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Qualquer coisa, no momento oportuno a gente esclarece essas dúvidas, beleza? Pois abraço, tchau, tchau.